Malu, vamos lá. Ministro André Mendonça suspendeu o acesso dos parlamentares da CPMI e do INSS àquele material sigiloso do Daniel Vorcaro. Quero ouvir aí sua opinião, suas informações. Então, Milton, Cássia, o que que acontece? A partir da semana passada, quando esse material foi liberado para a CPI, para a CPMI, ele ficou numa sala cofre. O que que é essa sala cofre? Era um lugar onde os assessores e os próprios parlamentares poderiam entrar para abrir conteúdos do celular. Não estou falando só daquelas mensagens que foram divulgadas na semana passada, há 2 semanas das conversas do Vorcaro com a namorada. Era mais do que isso. Havia, por exemplo, material baixado da nuvem de fotos, de prints, os famosos blocos de notas, estava tudo lá. E tinha fotos pessoais do Vorcaro em momentos íntimos, Vorcaro com políticos, havia políticos em situações constrangedoras para eles, e embora esses funcionários e esses deputados não pudessem entrar nessa sala cofre com celular ou com nada, nenhum equipamento de gravação, só era permitido entrar com bloco e caneta, ou papel e caneta, começou a haver uma suspeita de que estivessem entrando ali com câmera escondida, algum dispositivo que permitisse tirar as imagens da tela. E aí o ministro André Mendonça mandou que se lacrasse tudo de novo, recolhesse os equipamentos e se fizesse uma nova seleção desse material, porque lá atrás, realmente, quando se decidiu liberar o sigilo para a CPI do INSS, o que ficou decidido? Que só iria para essa CPMI o material que tivesse a ver com crédito consignado, descontos em INSS, essas coisas. E a primeira peneira que aconteceu já deixou passar a conversa pessoal com a Marta Greif sobre as conversas pessoais que a gente ficou sabendo. E agora, de novo, se fez uma nova seleção e, apesar de ficar um conteúdo protegido, estava sendo acessado por assessores e deputados. E aí aquela coisa, né, Milton? Essa investigação, ela é muito cercada de tensão e todo mundo procurando um jeito de anular as investigações do Master, né, de arrumar nulidade de prova e tal. Então eu entendo que o que está havendo é uma tentativa, primeiro, do ministro André Mendonça de não ser acusado de estar, sei lá, de repente abrindo demais o sigilo ou provocando algum tipo de perseguição aos réus, porque ele sabe que tem toda essa tentativa de anular as provas. E segundo, também de preservar a intimidade das pessoas envolvidas aí nesse caso, porque apesar de tudo ser relevante, assim, eu entendo que no meio dessas conversas do Vorcaro com a namorada tinha muita coisa que não interessava, mas também tinha coisa que interessava sobre a relação dele com os agentes públicos e tal. De qualquer maneira, é uma coisa muito delicada, né? Ninguém quer saber, ninguém tem que saber da relação íntima dos dois. Porém, ali tinha dados importantes de conversas dele com autoridades, reuniões, disputas empresariais, coisas que ajudam a entender, né, a montar o quebra-cabeça do Master. Isso é um desafio desse caso, né? Porque o Vorcaro tinha como método criar essa relação pessoal com os políticos, né? Então a gente sabe que ali tinha, sei lá, o senador Ciro Nogueira, já me falaram isso, tomando café, almoçando, jantando, tudo que você puder imaginar tem ali, porque eles eram muito amigos. E outras figuras políticas com as quais o Vorcaro convivia em festas, em jantares, e esse tipo de situação muito pessoal. Então, isso vai ser um desafio mesmo para essa investigação, embora eu acho que esse filtro é muito difícil de fazer, por isso que eu estou dizendo, você acaba descobrindo nos contatos pessoais coisas que dizem respeito à esfera pública, né? Mas vocês se lembram que na semana passada o ministro Gilmar Mendes fez, inclusive, um tweet, uma manifestação pública criticando o vazamento desse tipo de informação muito pessoal dos investigados. Para além do dois pesos e duas medidas que existem aí, né, porque o ministro Gilmar Mendes nem sempre se manifesta sobre isso, mas nesse caso ele resolveu já antecipar a opinião dele numa eventual pedido de liminar ou coisa assim, que também é questionável, dá para ver que existe uma divisão no Supremo, né? Tem aquela ala do Supremo que quer proteger o ministro Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, que é contra o Código de Ética e que quer
tudo menos mais confusão com essa investigação. Se pudesse, eles acabavam com a investigação. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, fez lá uma decisão super questionável também sobre o sigilo da Mariette, que tinha sido quebrado pela CPI do crime organizado. Então você tem essa divisão e eu entendo que o ministro André Mendonça está pisando em ovos e está tentando preservar a investigação de ataques do próprio Supremo, né? Inclusive. Não sei se vai dar certo, porque é muito material e muito difícil de você segurar tudo que tem de pessoal num celular com tanta imagem, tem print de mensagem, tem foto, tem tudo que vocês puderem imaginar. Então, acho bem difícil, mas pelo menos se ele tentando, ele pode dizer para os pares dele que ele está fazendo o possível, que não quer espetacularização da investigação, é tudo um jogo político a essa altura do campeonato. Ô Malu, e falando em muito material, é mais de um celular do Vorcaro, né? Pois é, Cássia, esse é um celular, um pedaço do celular que tá já, já foi extraído, já foi analisado, já foi organizado e foi mandado para a CPI, né? A gente sabe que ele foram apreendidos com ele pelo menos 5 celulares, os 2 últimos agora nessa última prisão. Tudo isso ainda vai ser extraído e analisado. É muito difícil você controlar. E tem muita coisa, né? Assim, tem coisas que se apaga de uma nuvem, depois no celular ficam, e aqui, como a gente mostrou na apreensão lá quando a gente revelou as mensagens que o Vorcaro mandou para o ministro Alexandre de Moraes. Tem ainda um conteúdo que ele é extraído do celular logo depois da apreensão. Quando você tira materiais dentro do celular e não da nuvem, num período curto após a apreensão, você ainda consegue recuperar, inclusive, mensagens apagadas, mensagens de visualização única. Então, é um mundo que tem nesse negócio. Né? Não vai ser muito complicado você filtrar. Mas, mesmo filtrando, você ainda sabe que tem muita coisa para ver à tona, né?